te digo, olha, sejam doutores em teologia, façam excelentes seminários. Jesus não chamou os seus discípulos e disse, olha, organizem igrejas ricas e com templos luxuosos, não. O que Jesus disse para os seus discípulos? Vocês são sal da terra e luz do mundo. Essa é a minha função, é a sua função. Ser sal da terra e luz do mundo. Fazer diferença. E a Bíblia nos dá o endereço missionário. O endereço missionário começa dentro da nossa casa. Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis o poder que há de vir sobre vós, o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha onde? Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. Contextualizando para nós, Jerusalém é dentro da nossa casa. O seu campo missionário começa dentro da sua casa, com seus filhos, netos, sobrinhos, com as crianças, com os seus irmãos, com seus pais, com as pessoas que estão à sua volta ali dentro da sua casa, a sua Jerusalém, a Judéia, os seus vizinhos, a sua cidade, o seu país, Samaria, os desafios do nosso tempo, aquelas pessoas complicadas, aquelas pessoas que a gente precisa caminhar sempre 2, 3, 4, 5, 6, 10 milhas, mas até os confins da terra. Por isso que a gente tem missões locais, missões estaduais, missões nacionais e missões mundiais, até os confins da terra. E é tudo ao mesmo tempo, é tudo junto e misturado. Missões é uma obra de Deus através da vida da sua igreja. Nós não temos tempo para perder. A igreja tem uma mensagem que pode mudar a história do mundo. E qual é essa mensagem? Próximo slide. Missões é um ato de obediência a Deus. E essa mensagem é que Jesus é a única esperança. Jesus é a única esperança. A sua família sabe disso? Seus colegas de escola, de faculdade, de trabalho, as pessoas que todo dia pegam a van com você, sabem que Jesus é a única esperança. Meus irmãos, nós não somos salvos para contemplar as maravilhas de Deus. Nós somos salvos para sermos inseridos nas maravilhas de Deus. Pedro e João subindo ao templo. Um aleijado na porta do templo esperando receber esmolas. Pedro e João iam para um ato religioso, um momento de oração. E a Bíblia nos diz que aquele homem olhou para Pedro, esperando receber uma esmola. E Pedro disse o seguinte: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que temos vamos dar para você, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Meus irmãos, é isso que as pessoas precisam olhar para nós e ver. Não são as esmolas do mundo, prata e ouro é esmola, mas Jesus é a única esperança. Pedro diz para aquele homem: olha para nós não temos prata, nós não temos ouro, nós não temos esmola, mas nós temos a mensagem que vai mudar a sua história, levanta e anda. Meus irmãos, quando as pessoas olham para nós aqui nessa cidade, aqui nesse bairro, dentro da nossa família, quem elas têm visto? Jesus ou as esmolas? Nós somos sal da terra e luz do mundo. E missões não é um planejamento da igreja. Missões é um ato de obediência a Deus. Próximo slide. Seja obediente. Comece na sua casa. Chegue naqueles que estão à sua volta e alcance os confins da terra com a sua vida. Já estou caminhando para o encerramento. Próximo slide, eu quero compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito. Alcance os não alcançados com a sua oração, com as suas ofertas e com a sua vida. Alcance os não alcançados a partir de você mesmo, daquilo que Deus coloca diante dos desafios para você. Eu quero compartilhar um testemunho que aconteceu na última viagem. Próximo slide. Nada é mais impactante na nossa vida do que ser usado por Deus. E ano passado, quando nós viajamos, nós estivemos ali numa igreja. Pode colocar essa igreja, próximo slide. Essa aí é a igreja que nós visitamos ano passado. Quando nós embarcamos, a guerra no Irã, aliás, em Israel, tinha 2 semanas que tinha começado. Nós iríamos ficar ali junto no local dessa igreja, mas precisamos ficar no outro país.
Todos os dias nós acordávamos por volta de 3:30 da manhã, transpunhamos a fronteira a pé e chegávamos nessa igreja. Deus tem feito uma obra tremenda nessa igreja. Essa igreja se reúne dentro de uma tenda, é num campo de deslocados, dentro ali daquele país que está em guerra. Esse homem aqui é o pastor dessa igreja. Eu quero terminar contando o testemunho da vida desse homem. Se você olhar a mão direita dele, a mão direita dele está assim. Ele não tem mais esse movimento com a mão. Esse homem, alguns anos atrás, ele foi pego segurando uma Bíblia. Ele estava carregando uma Bíblia e os policiais pegaram esse homem, levaram ele preso, pegou a Bíblia, olhou para aquele homem e disse: é verdade que este livro conta a história de um Deus que morreu preso numa cruz, pregado com martelo e prego na cruz? E esse pastor respondeu: sim, é verdade. E é verdade que você crê nesse Deus chamado Jesus, que morreu pregado numa cruz com martelo e prego? E aquele pastor respondeu: sim, eu creio. E é verdade que esse Deus chamado Jesus ressuscitou e está vivo? Sim, eu creio. Você vai negar esse Jesus, porque nós vamos pegar um martelo e vamos começar a martelar a sua mão direita. A mão direita, para o árabe, é considerada a mão mais importante. A condenação para alguém que rouba nesse país é cortar a mão direita, porque a mão esquerda é chamada a mão imunda, mas a mão direita é a mão que se cumprimenta, é a mão que se alimenta, é a mão que se toca, é a mão que se abraça, sempre com a mão direita. Quando alguém tem algum problema na mão direita, é chamado de maldito. E aquele soldado disse: nós vamos bater na sua mão direita com martelo, até você dizer que está negando Jesus. E aquele soldado começou a bater na mão direita daquele pastor. Batia, batia. Negue a Jesus, e aquele pastor: não, aleluia, Yeshuai, aleluia, Jesus está vivo. Ele repetia essa frase. Quanto mais aquele soldado batia, mais aquele pastor repetia: aleluia, Yeshuai, aleluia, Yeshuai. Negue a Jesus, aleluia, Yeshuai, negue a Jesus, aleluia, Yeshuai. E foi isso, alguns minutos, a mão já estava sangrando, os ossos todos quebrados. Chegou uma hora que aquele policial pegou o martelo, jogou longe e disse: eu não estou suportando ouvir essa frase, aleluia, Yeshuai. Volte para sua casa e nunca mais venha aqui. Nunca mais venha aqui, porque o dia que você vier, nós vamos matá-lo. Esse pastor saiu, voltou para a sua comunidade, começou essa igreja, e essa igreja tem batizado uma média de 30 a 50 pessoas todos os meses. E quando nós estávamos ali, eu ajudei esse pastor a realizar 47 batismos. Uma das pessoas que nós batizamos foi esse homem aqui. No início do ano passado, de 2023, esse homem chegou lá, pediu para falar com esse pastor, e alguém disse: é um lugar muito vigiado, pastor, tem um homem querendo falar com você, não disse o nome, mas ele está insistindo muito, está insistindo para falar com você. O pastor foi falar com esse homem, e ele perguntou: você sabe quem eu sou? E o pastor respondeu: sim, veio me prender novamente, porque era o policial que havia batido em sua mão. E aquele policial chegou para aquele pastor e disse: não, porque desde aquele dia, quando eu estava batendo na sua mão, toda vez que eu fecho os olhos para dormir, vem aquela frase que você repetia: aleluia, Yeshuai, aleluia, Yeshuai. Eu não tenho uma noite que eu não tenho sonhado com Jesus. Por favor, fale de Jesus para mim. Meus irmãos, quando eu olhei esse homem, eu disse: você é o Saulo do século 21. De perseguidor, passou a ser perseguido. Ele não pode voltar para casa. Ele abandonou tudo que ele tinha, inclusive o emprego e a sua família, porque se ele voltar, ele vai ser preso.
e morto. Na hora que ele foi batizar, eu ajudei o pastor a batizá-lo. Aleluia, Yesu Rai. Aleluia, Jesus está vivo. Próximo slide, irmãos. Nossa vida só tem sentido se for para o louvor da glória de Deus. Não vale a pena perder tempo. Não vale a pena perder tempo. Quando Deus chama Isaías, no capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 de Isaías, Isaías diz: ai desse povo perverso, ai desse povo idólatra, ai desse povo incrédulo. Mas quando Isaías vê a glória de Deus, vê o tamanho de Deus, Isaías diz: ai de mim. E a Bíblia nos diz que Deus enviou um anjo, tocou nos seus lábios e purificou Isaías. E Deus faz uma pergunta: Isaías, e agora? E agora que você deixou de olhar para o outro e disse: ai de mim. E agora que você viu a minha glória, e agora que você viu o meu poder, e agora que você viu o meu tamanho, Isaías, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, Deus deseja nos usar para louvor da glória dele. Nada é mais impactante na nossa vida do que ser usado para o louvor da glória do Senhor. E a nossa vida, irmãos, só vale a pena se for para a glória de Deus. Eu tenho aprendido isso com a igreja perseguida. Eu tenho aprendido, e às vezes eu peço: Senhor Deus, será que está precisando de uma perseguição no Brasil? Porque às vezes a gente vive um cristianismo tão frágil, tão imperfeito, que a gente perde tanto tempo. A gente quer coisa tão pequena, tão medíocre, e a gente perde tanto tempo. Deus deseja usar a nossa vida para que a glória dele seja vista. Pedro disse para aquele homem lá na porta do templo: olha para nós. Nós não temos prata, mas não temos ouro. Olha para nós. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. O que as pessoas têm olhado e visto na nossa vida? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Eu não sei o que Deus falou ao seu coração. Eu não sei como que Deus está falando ao seu coração. Quando Deus falou para Isaías, a Bíblia nos diz que Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando Deus fala, Ele aguarda uma resposta. Quando Deus fala, Ele fica esperando a nossa resposta. Toda vez que eu vou nas viagens com a igreja perseguida, eu volto com a convicção de que a gente tem que aprender tanto mais de Deus. A gente aprendeu tão pouco. Deus quer fazer tanta coisa, mas Ele não faz sem o eis-me aqui. Eu não sei o que Deus falou ao seu coração, mas se a sua resposta é eis-me aqui, a hora da resposta é agora. Se Deus falou ao seu coração e nesse momento você sente o desejo de dizer para Deus: Senhor Deus, eis-me aqui. Se tem alguém na sua família que não é crente, ali começa o seu campo missionário. Deus quer te usar para salvar a sua família. Se tem alguém ali na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, Deus quer te usar ali na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. Deus quer te usar, mas Deus não nos usa sem a nossa permissão. Se Deus falou ao seu coração e a sua resposta é eis-me aqui, eu quero desafiar você a se levantar e vir aqui à frente. Quero orar pela sua vida. Se Deus, você sente o desejo de ser instrumento de Deus para a salvação da sua família, para a salvação das pessoas que estudam ou trabalham com você,
para a salvação de pessoas que estão ali à sua volta, ou quem sabe até mesmo até os confins da terra. O endereço quem dá é Deus, mas a resposta quem dá é a gente. Se Deus falou o seu coração e essa é a sua resposta, sai do seu lugar e vem aqui, eu quero orar pela sua vida. Se Deus quer te usar, se você sente que Deus quer usar a sua vida, e você sente o desejo de dizer: Senhor Deus, eis-me aqui, eis-me aqui. Ah, pastor, mas eu não sei. Quando a gente não sabe é melhor ainda, porque a obra é toda do Espírito Santo. A obra do Senhor não é feita com diplomas, irmãos, ou com conhecimento profundo de teologia. A obra do Senhor é feita com eis-me aqui. E se você sente o desejo, vem aqui à frente. Quero orar pela sua vida. Eis-me aqui. Esse é o preço mais caro. Esse é o valor mais caro. Eis-me aqui. Se você sente esse desejo, nós vamos orar. Pastor, mas eu sou tão inexperiente, estou começando agora. Pastor, eu não sei nem falar direito. Meus irmãos, às vezes não precisa nem de palavras, é o eis-me aqui. Não precisa de recurso, é o eis-me aqui. Não precisa de diplomas ou conhecimento doutrinário ou teológico, é o eis-me aqui. Senhor Deus, o Senhor está aqui neste lugar, e essas pessoas que vieram aqui à frente,